sobre algo que o Senhor tem esperado encontrar nas nossas vidas e no nosso coração. A postura que Ele tem esperado e Ele deseja dia após dia, do deitar ao levantar, Ele espera encontrar na minha vida e na sua vida. Muito provavelmente você já tenha escutado falar sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio muito conhecido nas Escrituras, citado muitas vezes nas Escrituras, e eu não sei se você sabe, ele é um dos principais rios da Palestina. Mas existem outras curiosidades sobre o Rio Jordão, e é sobre esses princípios que a gente pode extrair de fatos que aconteceram à beira do Rio Jordão ou nas margens do Rio Jordão, que a gente pode aprender algo na lição, como lição para as nossas vidas no dia de hoje. Eu não sei se você sabe, mas a liderança de Moisés para Josué, registrado nas Escrituras, aconteceu aonde? Na margem do Rio Jordão. Abre comigo Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, a partir do verso 1, diz o seguinte: Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não foi apenas uma transição de liderança, mas foi o passar, o transitar, o caminhar em direção ao cumprimento de um novo tempo e da experiência, da vivência da promessa, daquilo que o Senhor tinha reservado e estava preparando para o seu povo. Mas não foi apenas a transição de liderança de Moisés para Josué, que aconteceu às margens do Jordão. A gente também tem a experiência de dois grandes profetas do Antigo Testamento, que marcaram muito o seu tempo e a sua história. Elias passando o manto profético para Eliseu, como uma sequência, uma continuidade do serviço profético no seu tempo. Naquela época, inclusive, havia uma casa de profetas e eles eram discipuladores desses profetas, aqueles que estariam comunicando o desejo do coração do Senhor, comunicando o propósito do Senhor para o povo. E Elias então transita para Eliseu, ele transmite para Eliseu, ele passa para Eliseu um manto profético que também aconteceu às margens do Jordão. E eu quero que você abra comigo para a gente ler isso em 2 Reis, capítulo 2, verso 6. 2 Reis, capítulo 2, verso 6, que diz o seguinte: E Elias disse a ele: Rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. E ele disse: Como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E ambos seguiram adiante. E 50 homens dos filhos dos profetas foram e se puseram de pé para ver de longe, e eles se puseram de pé junto ao Jordão. E Elias tomou o seu manto e o enrolou todo, e feriu as águas, e elas foram divididas de cá para lá, de modo que os dois atravessaram em terra seca. E sucedeu, quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: Pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. E Eliseu disse: Rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. E ele disse: Pediste dura coisa. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para contigo. Mas se não, assim não se sucederá. E sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separaram a ambos. E Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. E Eliseu viu isto e bradou: meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E ele não mais o viu, e agarrou as suas próprias vestes e as rasgou em 2 pedaços. Ele juntou também o manto de Elias, que lhe caíra, e retornou e parou de pé junto às margens do Jordão. E ele tomou o manto de Elias, que dele caiu, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também havia ferido as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu atravessou.
A gente tem aqui, então, exatamente o momento em que é feita a transição de liderança profética entre Elias e Eliseu. E eu sei que muitas pessoas costumam dizer que Elias foi levado por uma carruagem de fogo, mas a gente acabou de ler que ele não subiu por uma carruagem de fogo. A gente acabou de ler que a carruagem de fogo apareceu, a gente acabou de ler que os cavalos de fogo apareceram, mas ele foi levado ao Senhor por um turbilhão de vento que o levou até a presença do Senhor. Mas não apenas a experiência de Moisés e de Josué, e não apenas a experiência de Elias e Eliseu aconteceram no Jordão. Aconteceu também a transição de uma liderança profética dada de João Batista para Jesus, uma liderança profética para Israel, foi transferida de João Batista para Jesus. João Batista, o precursor do Senhor, aquele que preparou o caminho, que anunciou publicamente a vinda do Messias. João Batista fez a declaração que o Espírito Santo seria derramado sobre aquele em que o Senhor havia ungido para cumprir esse propósito, e isso aconteceu às margens do Jordão. E eu quero ler com você Mateus capítulo 3, verso 13. Mateus capítulo 3, verso 13. Então Jesus foi da Galileia para o Jordão ter com João para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos aqui 3 histórias, 3 acontecimentos, 3 fatos que ocorreram às margens do Jordão. E todas elas estão relacionadas a uma mudança profética, e todas elas estão relacionadas a uma transição de liderança. Mas existe algo muito interessante para que a vontade do Senhor se cumprisse às margens do Jordão com essas pessoas. E é sobre isso que eu quero nessa manhã extrair com você, para que a gente pudesse aprender. Eu não sei se você sabe, mas o Rio Jordão, ele deságua no lugar mais baixo da terra, o Mar Morto. Cerca de 424 metros abaixo do nível do mar, é onde o Rio Jordão deságua. E pelo fato dele desaguar nesse lugar e a água não ser dissipada, a concentração salina lá é muito grande. É por isso que o mar é chamado de Mar Morto, porque não há vida dada a concentração de sal naquele lugar. Mas eu também não sei se você sabe, mas o significado da palavra Jordão significa lugar que desce. Lugar que desce é o significado da palavra Jordão. Ou seja, quando você ouve a expressão passar pelo Jordão, está carregando um significado de que passar pelo Jordão significa dizer adotar ou ter uma postura ou receber um convite para submissão, para humildade, para o serviço. Ou seja, aquele que desce, aquele que se submete, aquele que se coloca na posição de humildade. Uma posição totalmente inversa daqueles que possam se portar com altivez, daqueles que se portam com orgulho, aqueles que se portam com arrogância. O convite à experiência do Jordão é um convite a que ele cresça e que eu diminua. O convite do Jordão é descer, é diminuir. Até porque, quando nós lemos em Tiago, capítulo 4, verso 6, nós vemos uma declaração das Escrituras que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. A altivez atrai o juízo de Deus para si. E ser humilde se refere àqueles que não desejam se projetar sobre os outros. A humildade está relacionada com aqueles que se submetem e eles se colocam na posição de servir, eles se colocam na posição de que existe uma autoridade sendo exercida sobre as suas vidas. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, nós lemos o seguinte: semelhantemente vós, jovens, submetei-vos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no seu tempo.
A gente percebe que no propósito de Deus há a necessidade de nós estarmos submetidos, estarmos numa posição de humildade, estarmos numa posição em que existe uma autoridade sendo exercida sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Isso diz respeito a aceitar inteiramente o propósito de Deus sobre as nossas vidas, compreendermos esse propósito e estarmos sujeitos, submissos a esse propósito. O maior exemplo que nós temos de alguém que se submeteu ao propósito de Deus e que foi capaz de pagar um preço alto sobre isso, é o exemplo do próprio Senhor Jesus. Quando nós lemos em Filipenses capítulo 2, vemos o apóstolo Paulo trazendo uma declaração profunda a respeito da postura que o próprio Senhor Jesus teve em relação à obediência ao Pai. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, a gente lê o seguinte: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho das coisas dos céus e nas coisas da terra e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós temos aqui uma declaração e um testemunho do apóstolo Paulo a respeito da pessoa de Jesus. Ele tinha todo o direito de estar assentado ao lado do Pai no trono, ele tinha toda a autoridade como filho de Deus, e mesmo assim, em obediência ao Pai, ele abriu mão da sua glória e se colocou na condição de servo, de filho obediente, se humilhou e foi até o final, ou seja, até as últimas consequências para honrar o seu Pai e ser obediente ao propósito dele. E isso foi possível porque ele se sujeitou à autoridade do Pai e se submeteu ao propósito do Pai, à vontade do Pai, se cumpriu na vida dele. Se hoje eu e você estamos aqui, e se nós reconhecemos ao Senhor Jesus e entendemos o amor de Deus, é resultado da obediência de Jesus. Se o Espírito Santo nos alcançou e nós entregamos a nossa vida para Jesus, isso só foi possível porque Jesus foi obediente ao Pai e porque ele cumpriu todo o propósito que o Pai determinou para ele. E o que é interessante a respeito disso é que ninguém vai ter autoridade para fazer nada no serviço do reino ou viver para o Senhor se não tiver passado por um processo de conversão ao coração que houve em Cristo Jesus. E entender a importância de se esvaziar e se diminuir, não no sentido de se negar quanto identidade, mas de se negar no sentido da sua própria vontade e dos seus próprios desejos, em função de obedecer à vontade do Pai. A exaltação de Jesus se deu por causa de um profundo processo de humilhação e submissão à vontade do Pai. E eu sei que quando a gente fala sobre essa palavra humilhação, ela é carregada de significado na nossa sociedade, e inclusive muitas pessoas veem nessa palavra um grande problema. Mas a gente precisa compreender biblicamente o significado da palavra se humilhar e o significado da palavra humilhação, porque dentro do reino de Deus, essa palavra ela se aplica num determinado contexto de uma determinada forma. Abre comigo em Mateus capítulo 20, verso 26. Mateus capítulo 20, verso 26. Diz o seguinte: mas não será assim entre vós, mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. E quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nós só podemos ser alcançados pelo amor de Deus por meio da posição de Jesus que se colocou numa condição de servos. Eu sei que você deve lembrar muito bem que Jesus, momentos antes de ser crucificado, ele teve um momento de ceia com os seus discípulos, e ele reunido naquele lugar, ele meio que faz uma avant-première do que ia acontecer, ele dá ali em primeira mão uma
sensação, um gostinho para os discípulos do que ia acontecer dali a algum tempo. Ele simplesmente se levanta do seu lugar de honra na mesa, ele tira a sua túnica dos seus ombros, ele pega uma bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos começam a ver aquilo com estranheza, porque aquela atitude não era atitude de um senhor, não era atitude de um mestre, aquela atitude era atitude de um servo. Era a pessoa que era contratada na casa, que era responsável em lavar os pés das pessoas, dos visitantes, dos convidados, que sentariam à mesa. E Jesus tomou esta posição, mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo o mestre dos seus discípulos naquela ocasião. Foi nesse caso, foi nesse fato em que Pedro diz a si mesmo: se o Senhor lavar os meus pés, eu não vou deixar o Senhor fazer isso. E Jesus vira para ele: se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. E aí, Pedro se tocando, então, Senhor, então não lava só os meus pés, porque foi a areia que sujou e está realmente suja. Mas diante do confronto que o Senhor fez comigo agora, me lava por dentro, me lava minha cabeça, me lava todo o meu corpo, porque eu preciso ser purificado, porque eu não tenho como deixar de ter parte com o Senhor. Não faz parte da minha intenção não ter parte, não ter comunhão com o Senhor, então me lava por inteiro. Quando a gente começa a perceber, no exemplo de Jesus, essa postura de quem se coloca na condição de servo, ele não estava preocupado com a sua posição, ele não estava preocupado com o que as pessoas iam dizer, ele não estava preocupado se aquilo pegaria bem ou pegaria mal, ele simplesmente serviu, ele simplesmente se colocou nessa posição, ele simplesmente obedeceu ao Pai. Você deve lembrar que nesse mesmo contexto de proximidade com a morte de Jesus, ele foi visitar uma outra pessoa, antes desse momento da ceia, e nessa ocasião também havia esse costume de lavar os pés, de sentar à mesa, e o anfitrião não fez isso. O anfitrião não deu essa bacia e não serviu de uma forma que Jesus lavasse os pés, mas uma mulher rompeu toda a barreira do protocolo daquela casa. Uma mulher rompeu as barreiras dos homens que estavam cercando Jesus, foi até os seus pés, começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos, derramou um vidro de perfume com um valor caríssimo sobre os pés de Jesus. Dada a humilhação, não no sentido de vergonha, mas de rendição, reconhecendo que Ele era o Senhor. E sabe qual foi o resultado disso? Só quem é muito perdoado é que muito ama. E a história dessa mulher foi conhecida sobre toda a terra e se espalhada sobre toda a história, por conta da postura que ela teve de se entregar, de se sujeitar, de reconhecer o senhorio, de servir ao Senhor. Olha o que diz em Mateus 23:12, ensinos de Jesus em outra ocasião, envolvendo esse aspecto de nós compreendermos a respeito de uma postura de humildade, de ser humilhado. E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E aqui entra um ponto muito interessante. Você já deve ter escutado alguém dizer: os humilhados serão exaltados. Já ouviu isso? Mas eu queria que você lesse o texto, porque não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que os humilhados serão exaltados. O texto está dizendo que aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que acontece é que as pessoas, em detrimento do que acontece no dia a dia, na vida, quando são colocadas numa posição vexatória ou numa posição desagradável, em que elas se sentem expostas e humilhadas, elas citam essa frase como se automaticamente o fato de elas terem sido humilhadas, elas serão exaltadas pelo Senhor. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aquele que a si mesmo se humilhar, ou seja, uma posição sua, uma postura sua, uma escolha sua, uma decisão sua. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que Jesus está afirmando aqui é aquele que voluntariamente descer, se colocar na posição de humildade, aquele que humildemente servir, esses sim serão exaltados por Deus. Não se trata de sofrer um ato de humilhação para ter a postura de humildade. Esse tipo de postura é exatamente o que vemos no encontro poderoso de João Batista e Jesus às margens do Jordão. Um momento em que dois profetas humildes e submissos se colocam numa posição de obediência à vontade do Pai. João Batista, um profeta, cumprindo o anunciar
daquele que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés. Ele vendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tu vens a mim para que eu te batize, eu deveria ser batizado por você. Ele reconhecendo que ele não poderia cumprir aquilo, por conta da autoridade que ele via sobre a vida de Jesus. Mesmo assim, olha que coisa interessante, o próprio Senhor Jesus disse que era necessário que João Batista o batizasse. E aí você vê a postura de Jesus. O batismo de João Batista era um batismo para arrependimento dos pecados. O batismo de João Batista era para que as pessoas se convertessem verdadeiramente a uma realidade de uma vida alinhada com a vontade de Deus, alinhada com as suas escrituras, com a sua palavra. E as pessoas então passavam pelo batismo se arrependendo dos seus pecados. E Jesus, ele cometeu algum pecado? Não cometeu pecado algum. Mesmo assim, ele se colocou diante de João Batista e se submeteu ao batismo de João Batista. Não porque ele precisava ser perdoado de algum pecado. Jesus se submeteu ao batismo de João Batista para testificar que a autoridade que estava sobre João Batista havia sido dada pelo próprio Senhor. Ele se submeteu ao batismo em obediência e validação da autoridade que estava sobre o profeta João Batista. Ele então foi batizado por João Batista, testificando de que naquele momento ele estaria assumindo o papel profético dado por João Batista. O caminho foi preparado e o caminho veio até nós. Jesus foi revelado e ali ele inicia então o seu ministério. O que nós temos aqui são dois profetas humildes, se submetendo à autoridade do Pai, se colocando diante da realidade do cumprimento do propósito do Senhor. A declaração que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, era o reconhecimento de que ele era o Filho de Deus. E o passar pelo batismo era o reconhecimento que João Batista, a voz do que clama no deserto, que estava preparando o caminho, havia cumprido o seu propósito, havia cumprido a sua missão. Os dois se submeteram à vontade de Deus. E agora chega uma questão para mim e para você. Grandes acontecimentos ocorreram às margens do Jordão. Transições proféticas aconteceram na margem do Jordão. Jordão é aquele que desce, então se submeteram e desceram sendo servos uns dos outros. Jesus e João Batista cumpriram esse propósito. Talvez o mais emblemático para os nossos corações seja a própria vida de Jesus. Jesus, sendo Deus, o Deus encarnado, se submeteu à autoridade de uma outra pessoa, João Batista. Se submeteu primeiramente à autoridade do seu Pai, Deus que havia o enviado. E isso me leva a uma pergunta para mim. Eu, um mero mortal, por que não me submeter? Por que não me submeter? Eu e você, por que os homens, a humanidade, então, insiste em não se submeter? Se o próprio Senhor teve essa postura, porque eu e você não conseguimos nos submeter? Quando a gente olha um retrato da sociedade hoje, nós temos simplesmente filhos que não querem se submeter aos seus pais. Nós temos hoje esposas que não querem se submeter aos seus maridos. E não pense que os maridos iam ficar de fora. E nós temos os maridos que não querem se submeter à autoridade do Espírito Santo de Deus. Como os cabeças, como sacerdotes, como inspiração para os seus lares. Como líderes inspirados por Deus, não querem se submeter à autoridade do Deus que lhes inspira e lhes comissiona para essa tarefa. O resultado disso é uma família desestruturada, uma família sem base, uma família que não consegue se colocar diante do propósito de Deus. O resultado disso é o que a gente vê hoje na sociedade. Homens e mulheres sendo destruídos por conta do pecado e por conta da maldade. Quebra de princípios, quebra de valores. Não tem como nós olharmos para o exemplo de Jesus e não extrairmos da sua vida
a posição de servos, de humildes, de se colocar diante da mão do Senhor como quem se submete à sua autoridade, entendendo o propósito para o qual Ele mesmo nos comissionou e Ele mesmo nos garantiu, dentro de um núcleo que é o núcleo familiar, propósito dEle, vontade dEle. Nós precisamos aprender sobre essa postura de submissão e de humildade. Nós precisamos ver que a autoridade do Senhor Jesus exercida sobre as nossas vidas e, consequentemente, a autoridade que a gente pode exercer na posição que Ele nos deu sobre a nossa casa, não nos coloca numa condição de opressão ou de oprimir alguém, nos coloca numa posição de privilégio de exercer a vontade do Senhor e ser dispenseiros das suas virtudes aonde Ele nos posicionou. Quando nós não compreendemos a palavra humildade, como nós não compreendemos a palavra submissão, a gente entra em enrascada. Porque ser submisso é estar sobre a mesma missão, é cumprir o mesmo propósito. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, e Ele estabelece o propósito dele para a família, eles estão, então, submissos à vontade de Deus e correspondentes um ao outro para cumprir essa vontade, dando da sua vida um para o outro, e expressando isso através da sua casa, através do seu relacionamento. Quando você vê em Efésios, capítulo 5, verso 22... o apóstolo Paulo orientando a igreja de Éfeso a respeito da família, a respeito do casamento. Ele diz o seguinte: esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja seja sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E o que é interessante a respeito disso é que quando Deus se refere ao papel da mulher na criação como alguém idônea, como alguém que seria, que corresponderia ao homem, Ele colocou ela como uma conselheira dentro do contexto do casamento, dentro do contexto da sua casa. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, mulheres. Vocês foram criadas por Deus com um propósito fundamental de manutenção dentro da casa e dentro de uma família. O Senhor deu para vocês a responsabilidade de serem conselheiras dentro do lar. O papel de ser conselheira de dentro do lar significa dizer que, dependendo do conselho que sai da sua boca, a sua casa, a sua família, ela pode tomar uma determinada direção que vai levar à vida, ou determinada direção que pode levar à morte. Por isso que a mulher sábia, ela vai edificar o seu lar, mas a mulher tola, ela vai destruir com as suas próprias mãos. A palavra utilizada na Bíblia, no original, no hebraico, para a mulher no Antigo Testamento, é a mesma utilizada no Novo Testamento para a função do Espírito Santo com relação à igreja. Então, quando a sociedade diz que a mulher tem menos valor, é mentira. Quando a sociedade diz que a mulher precisa ocupar o seu espaço, é mentira. Deus já deu o espaço da mulher e é ao lado do seu marido, é ao lado do homem, trabalhando juntos numa missão, num só propósito. Com que privilégio? De autoridade, de conselho, assim como o Espírito Santo é para a igreja. A menos que você ache que o Espírito Santo não tem valor. A menos que você ache que o Espírito Santo não é importante para a igreja. Mas se você entende que o Espírito Santo é tão importante para a igreja, significa dizer que a mulher já foi posicionada com importância dentro do seu lar e dentro da família. Então não vai ser o mundo que vai dizer o contrário, e aí depende muito de onde a sua fé está, porque se a sua fé está no que as pessoas estão dizendo lá fora, eu sinto lhe dizer, o mundo jaz o maligno, e o maligno, o diabo, é o pai da mentira. Se você dá ouvidos ao que está sendo dito lá fora, você incorre num risco muito grande de estar acreditando em uma mentira. Mas nós acreditamos no Senhor Jesus, que é caminho, verdade e vida. E Ele, na sua palavra, nos revela esse propósito. O propósito de Deus através da vida da mulher. Valor, importância, correspondência, conselho, sabedoria. Você é importante porque você carrega a imagem de Deus. E porque Deus posicionou você num lugar estratégico de vida dentro da sua casa. Mas não foi só sobre a mulher que Deus falou na sua palavra. Ainda no mesmo texto de Efésios, capítulo 5, no verso 25, maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-o com a lavagem da palavra
lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. E aqui entra o papel dos homens, o papel dos maridos, de preservar um princípio dentro do seu lar. Não é o princípio daquele que é o ogro, daquele que é o brabo, daquele que é o sério, daquele que é o rancoroso, daquele que é o estúpido, daquele que é forte. Não, é um princípio de quem se posiciona. O princípio bíblico aqui é um princípio de posicionamento. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a sua igreja? Abrindo mão da sua posição, abrindo mão da sua glória, obedecendo ao Pai, se submetendo até a morte e morte de cruz. Significa dizer que a postura do homem não deve ser outra, a não ser se posicionar em obediência a Deus e expressar o amor de Deus para a sua mulher. E quando a gente olha que isso acontece com o propósito de apresentar, assim como a igreja foi apresentada limpa, sem mancha, sem ruga, significa eu devo apresentar a minha esposa como alguém que recebe glória, que recebe honra, porque ela se sente valorizada por mim. Por aquilo que eu faço, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu expresso, por aquilo que eu manifesto. Ela se sente cuidada, ela se sente amada. E esse lavar que é lavado a igreja é pela palavra de Deus. Significa dizer que, maridos, se você não andar com a palavra de Deus alinhada no seu coração, se você não for cheio da palavra de Deus, não tem como você expressar esse nível de posição, assim como Cristo fez com a igreja, não tem como você adotar esse mesmo nível diante da sua esposa, dentro da sua casa. Para os que são solteiros aqui, significa dizer que para que você entre num casamento, compreenda esse princípio, para que você não se meta em enrascada. Você precisa entender, mulheres, o que deve ser a postura e o papel de uma mulher quando diz sim no altar. Você, maridos, entendam o que significa dizer sim no altar, o que você vai precisar se posicionar diante da sua casa, diante da sua família. E deixa eu falar uma coisa para vocês, isso custa algo. Custa algo. Custa abrir mão da sua vontade. Custa abrir mão do comodismo. Custa abrir mão de muitos privilégios. Porque isso aqui tira a gente da nossa zona de conforto. Isso aqui exige de nós posicionamento. Exige de nós postura, escolha. Exige de nós compromisso. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso 16. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Quando a gente lê esse texto, a gente começa a perceber que a palavra de Deus, ela não pode ser um apêndice na nossa vida. Adorar a Deus não pode ser algo que eu faço quando eu vou domingo para a igreja. A gente começa a perceber que a vida com Deus significa algo que deve estar abundantemente presente. Você sabe o que é abundante? É de sobremaneira, é extravagante, é além, transborda. Não tem falta, é presente o tempo todo. E qual é o resultado disso? Um coração que se expressa com cântico e adoração ao Senhor. Um coração que adora ao Senhor, um coração que canta, entoa hinos ao Senhor, e também um coração que ademoesta um ao outro, ou seja, dá conselho, aponta as escrituras, a palavra. Quantas vezes a gente quer conversar uns com os outros e a gente procura um monte de guru, até o chat GPT já está sendo utilizado, as IAs estão sendo utilizadas para tirar conselho e ver o que tem que fazer. E a Bíblia está dizendo assim mesmo, se você for cheio da palavra, cheio da presença, se você for transbordante de Deus no seu coração, se você exultar dentro do seu íntimo em adoração ao Senhor, você vai ter algo a compartilhar com o seu próximo, você vai ter algo para falar para o outro, você vai ter algo para ministrar a vida do outro, você tem como ser conselheiro para o outro. Agora olha no verso 17, é uma continuidade disso. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. Maravilha isso? Agora olha dentro da família. Esposas, sede submissas aos vossos próprios maridos como convém no Senhor.
Maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Aí os filhos pensavam que estava tudo de boa, né? Filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. Filhos, é para obedecer o pai em quê? Em todas. Em algumas? Em todas. Naquilo que você concorda? Não. Naquilo que você discorda? Não. Naquilo que é interessante? Não. Naquilo que te interessa? Não. Em todas as coisas, porque isso agrada a Deus. Por isso que a gente tem que ser cheio de Deus. Sendo cheio de Deus, a consequência é a gente estar alinhado com a vontade dEle. Mas quando o nosso coração não está cheio dEle, consequentemente, nós vamos nos mover segundo aquilo que está dentro do nosso coração. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, para que não sejam desencorajados. E aqui eu trago mais um esclarecimento a respeito da tradução desse texto, porque a gente fica pensando, então, que os pais não podem chamar a atenção dos filhos, porque se o filho ficar emburrado, chateado, está desobedecendo as Escrituras. E não é isso que o texto está dizendo. Aqui está falando sobre dar testemunho. Aqui está falando sobre ser exemplo. Traduzindo na linguagem de hoje, seria isso. Pais, deixem de ser sem vergonhas e não sejam mau exemplo para os seus filhos. Porque vocês, sendo mau exemplo para os seus filhos, vocês desencorajam os seus filhos a serem alguém melhor e a cumprirem as Escrituras e desejarem ser alguém bom na vida e glorificar a Deus o Pai. Em outras traduções, em outras palavras, é isso que o texto está dizendo. É aquela história, não tem como você querer que o seu filho haja de um jeito que você age de forma contrária. Não tem como você dizer que é para ser de um jeito e você é de outro. As motivações não tem como estar desalinhadas. Ou seja aquilo que a palavra de Deus diz para você ser e dá testemunho de quem você é em Deus para o seu filho. Assim ele não vai se sentir desencorajado, mas motivado a viver a vida diante de Deus. É por isso que a gente precisa ser cheio de Deus. E tudo isso só é possível quando a gente se submete à vontade do Pai. Tudo isso só é possível quando a gente se sujeita à vontade do Senhor. Um conselho para as nossas vidas na manhã desse domingo do Dia das Mães. Nós precisamos nos submeter à poderosa mão de Deus. Um conselho nessa manhã de domingo, de Dia das Mães, para que haja uma manutenção saudável das nossas casas, do nosso lar e das nossas famílias. Sejamos cheios da presença de Deus e da sua palavra abundantemente nos nossos corações. Um conselho para essa manhã, para as nossas vidas: vamos deixar de picuinha, vamos deixar de vaidade, vamos deixar de querer se posicionar e se colocar numa condição como se nós fôssemos além daquilo que o Senhor nos permitiu ser, e vamos entender que nós estamos numa mesma missão, no mesmo propósito, que nós não somos inimigos dentro do lar, mas nós somos unidos, uma família indo para um só alvo, para uma só direção. A gente está no ano eleitoral e as eleições não foram muito saudáveis nos últimos anos na nossa nação. Elas foram responsáveis por divisão, foram responsáveis por brigas, foram responsáveis por animosidade entre as famílias. E muitas igrejas e muitos cristãos, em nome da política, romperam laços, se distanciaram da convivência da igreja e por conta dos irmãos. Só que quando a gente olha para a Bíblia diz que a gente tem um vínculo da paz. Quando a gente olha para a Bíblia, existe um só batismo, uma só fé, um só amor. Como nós podemos então estar divididos por conta disso? Nós precisamos começar a entender, Senhor, que eu comece a olhar para aquilo que me une a Ti. Que eu comece a olhar para aquilo que me une como igreja e como corpo. Que eu comece a tirar da minha frente as distrações que me distanciam, para que eu esteja posicionado unicamente olhando para o Senhor, autor e consumador da minha fé. Fazendo assim, a gente vai deixar de gastar energia com aquilo que divide, para a gente concentrar o nosso foco com aquilo que nos une. O Espírito Santo, a palavra do Senhor, é a que nos une num só propósito por meio do sacrifício de Jesus. Você quer sair daqui dessa manhã com um conselho no seu coração? Apegue-se à palavra de Deus e não se distancie dessa escritura. Agora, ela não fará nenhum sentido na sua vida se ela permanecer fechada. Se ela permanecer fechadinha aqui desse jeito,
ela não é um amuleto, como se ela tivesse um poder para cumprir algo no estalar de dedos, como se fosse um passe de mágica. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz quando ela está habitando em nossos corações. A palavra de Deus é viva e eficaz quando ela começa a discernir aqui dentro do nosso coração o que vem da nossa alma e o que não vem correto da parte de Deus. Quando ela começa a nos levar para uma posição de arrependimento, para que a gente venha aos pés da cruz pedir perdão ao Senhor. Quando ela começa a tratar o nosso caráter e a gente para de ser mentiroso, a gente para de ser maldoso, a gente para de ser impuro, imundo. Quando a gente passa a ser verdadeiro, quando Ele confronta o nosso caráter e diz que a gente tem que parar de ser preguiçoso, quando Ele diz que a gente tem que começar a ser obediente à palavra. É quando a palavra de Deus está aberta, que ela diz assim, olha, você vai amar ao teu próximo como a ti mesmo, você vai começar a amar a sua família, você vai começar a se posicionar dentro da sua casa. Olha, você é a expressão do reino de Deus. Quando a gente começar a abrir a palavra e ela ser viva dentro de nós, a gente vai começar a experimentar coisas extraordinárias. Porque os textos que a gente leu sobre o que aconteceu no Jordão nos apontam para algo sobrenatural que aconteceu. Elias e Eliseu, Elias foi arrebatado aos céus. Eliseu teve essa visão sobrenatural do que aconteceu. Jesus, quando batizado por João Batista, os céus se abriram. O Espírito Santo pousou sobre Jesus como em forma de pomba. Os céus proclamaram algo, uma declaração, um testemunho. Este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Será que eu e você não podemos experimentar algo sobrenatural da parte de Deus quando nós nos submetemos à sua palavra e à sua vontade? Será que a gente esperar muito de Deus isso? Ou simplesmente ter a certeza de que aquele que é poderoso para fazer infinitamente além do que a gente possa pensar ou imaginar, segundo o seu poder que opera em nós? Existe algo poderoso para nós experimentarmos como servos do Senhor. Existe algo poderoso para nós experimentarmos na nossa casa, na nossa família. Existe algo poderoso para nós experimentarmos na nossa história. Nós precisamos apenas descer assim como eles desceram ao Jordão. Nós precisamos apenas nos colocar na posição de servos, de humildes, na posição de quem se submete à poderosa mão de Deus. Não por conta de vaidade, não por conta de orgulho, mas por conta de propósito. Não porque alguém vai pisar na gente, mas porque aos pés do Senhor, como foi dito aqui, é o lugar mais alto que a gente pode chegar na presença do Senhor. Porque se você quiser ser alguém, que você seja primeiro o servo de todos. Se você quiser chegar a algum lugar, você se coloque primeiro na condição de servo uns dos outros. E eu queria convidar você a se colocar de pé e se fazer a seguinte pergunta: como eu posso servir ao Senhor hoje? Como eu posso servir ao Senhor hoje? A resposta a essa pergunta pode descortinar algo tremendo dentro do seu coração. E eu quero já te dar um conselho. É muito provável que essa resposta ela comece dentro da sua casa. É muito provável que a resposta a esta pergunta aconteça dentro da sua casa. E a partir desse ambiente, o Senhor te sopre como quem está te projetando para o reino dEle, aonde Ele quiser te levar, mas como um exemplo e um testemunho que começa dentro da sua própria casa. A experiência do Jordão é a experiência de quem desce. A experiência do Jordão é a experiência de quem se submete. A experiência do Jordão é a experiência de quem entende a autoridade de Deus e encontra prazer em obedecer a palavra do Senhor. A palavra não gera peso. A palavra não gera peso. Ela gera para nós temor e alegria de obedecer. Temor em respeito ao Senhor, não em medo. E alegria em obedecer pelo privilégio de podermos ser obedientes ao Criador de todas as coisas, que nos fez a sua imagem e semelhança. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça nessa hora.
e a pensar exatamente sobre isso, na experiência do Jordão, e a experiência que eu e você podemos ter, de baixar a nossa bola, de tirar toda a altivez e toda a soberba, e olhar para Jesus, que mesmo sendo Deus, não se colocou nessa posição de ser Deus, como um empecilho para ser servo daqueles para qual Ele veio servir. Se Ele como Deus agiu assim, porque eu e você insistimos em fazer diferente? Não faz sentido. Mas é algo que você precisa falar com o Senhor agora. Nós vamos ser ministrados por uma canção, e logo mais nós vamos orar a respeito disso. Mas que o Espírito Santo fale ao seu coração agora, em nome de Jesus. Quero ouvir